Oi pessoal, professor Rodrigo Eustáquio, vamos lá começar o assunto hoje integrais, ok? Então hoje nós vamos fazer uma introdução, né, um cálculo de área, para a gente começar a definir aí no final integrais definidas, ok? Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu só ajustar a minha tela aqui. Isso. Então veja, para a gente começar a falar em integrais, vamos primeiro entender como que nós podemos calcular a área abaixo desta curva. Vocês estão vendo aqui no meu ponteiro, né? Nós temos aqui uma função, tá? Maior ou igual a zero, e esse intervalo que vai deste ponto aqui até este, tá? Vamos dizer que os extremos aqui é um ponto A e B, um valor A e B, tá? Então a gente tem um intervalo fechado A e B como hipótese para nós aqui, tá? Um intervalo fechado A e B, e que a função seja contínua, tá? Então veja, por enquanto não tem nada a ver com integrais. O nosso problema aqui é como determinar esta área, tá? Como determinar esta área. Então vocês podem notar essa área, então essa região colorida aqui, tá? Então para a gente calcular esta área, pessoal, nós vamos usar algumas estratégias, ok? Então vamos começar aqui, primeiro falando um pouco do teorema de Weierstrass, né? O que é o teorema de Weierstrass? Vou fazer pelo menos um resumo aqui, tá? Então nós temos aqui, ó, uma f que é contínua, f contínua, no intervalo fechado AB. Pessoal, isso aqui é extremamente importante, tá? De fato, isso é muito importante quando a gente pega continuidade e intervalo fechado, tá? Intervalo fechado, tá? Então, no cálculo 2, vocês vão trabalhar com o teorema de Weierstrass também, né? E o conjunto lá em questão é um conjunto compacto, né? A mesma coisa acontece aqui, só que aqui a gente fala intervalo fechado, mas ele também é um conjunto compacto, tá? Bom, então você tem uma f contínua em AB fechado. O que significa isso, né? Qual é a conclusão do teorema de Weierstrass? Existe um minimizador neste intervalo, tá? Então nós temos aqui, ó, existe um ponto, vamos chamar de C, que está no intervalo AB, tá? Tal que C é minimizador. Minimizador. E além disso, pessoal, também existe, né, um outro valor, tá? D, também pertencente a este intervalo, tal que esse D é maximizador, tá? Aqui, pessoal, a gente já está falando mesmo de minimizador e maximizador global, porque o que interessa é só no intervalo AB, tá? Então, eu vou fazer pelo menos uma figura aqui para ilustrar este teorema, tá? Eu não vou demonstrar o teorema, mas pelo menos para vocês entenderem, ó. Então você tem aqui um ponto A, um valorzinho B, tá? E aí você tem uma função assim, ó, que faz isso, ó, tá? Então vejam, é claro que se você calcular derivada igual a zero, nessa figura que eu fiz aqui, muito provável que você vai achar esse valor aqui e esse valor aqui, ó, né? Você tem dois caras aqui, onde a derivada é zero, né? Então você calcularia máximos e mínimos locais, tá? Mas no intervalo fechado AB, este ponto aqui, ele não é minimizador, né? Quem é minimizador é o extremo, né? É o A, tá? Então, o f de A é o valor mínimo. E aqui também, esse pontinho aqui calculado com derivada igual a zero não vai te dar um maximizador global no intervalo, tá? Vai dar um maximizador local. Então, quem é maximizador, na verdade, é este cara aqui, que é o ponto B, né? O B é o maximizador e o f de B é o valor máximo, ok? Então, se a função é contínua, pelo teorema de Weierstrass, no intervalo fechado, então existe minimizador e maximizador, tá? A gente tem essa garantia da existência, tá? É isso que eu estou querendo dizer, ok? Então, vamos puxar um pouquinho agora aqui. Então, veja, o que nós vamos fazer aqui nesse momento, né? Nós vamos fazer aproximações para calcular esta área, tá? Em que sentido que nós vamos fazer essas aproximações? Então, nós vamos usar retângulos, chamados de retângulos inscritos, né? O que é isso? Então, dá uma olhada. Nós temos uma função contínua aqui. Nós temos aqui o ponto A, onde está o meu ponteiro, tá? Eu não escrevi aqui, mas aqui é o A e aqui é o B. Se você olhar no gráfico, pessoal, aqui está um pouquinho abaixo de f de A. Tá? O f de A está aqui, ó. Então, a gente sabe que existe um cara, né, no intervalo AB que dá o valor mínimo da função, tá? O valor mínimo, então, seria este aqui, ó. Esse aqui é o ponto mínimo, exatamente onde está o ponteiro, tá? Então, nós temos aqui. Então, nós vamos começar com o retângulo inscrito. Então, a gente pode pensar o seguinte, bom, a área desse retângulo eu posso dizer que é uma aproximação para a área que nós queremos calcular.
uma aproximação ruim, né? Uma aproximação ruim. A gente está percebendo aqui que está faltando gente aqui, tá? Então, qual que é a estratégia agora? A estratégia é a gente dividir o intervalo em subintervalos, tá? Então, ao invés de olhar o intervalo AB, nós vamos dividir em subintervalos, e para cada subintervalo, como o subintervalo é fechado e a função é contínua, então significa que vai ter um minimizador ali pelo teorema de Weierstrass, tá? Então, vou fazer essa divisão aqui nesse momento, ó. Nós temos aqui 3, 6 subintervalos, tá? Então, dividimos. Então, dá uma olhada neste primeiro subintervalo aqui, ó, que vai desse ponto até este próximo aqui, ó, tá? Então, aqui o mínimo, de fato, é o extremo, tá? Nesse segundo retângulo aqui, pessoal, o que acontece? Você tem aqui a extremidade do subintervalo e aqui. E o valor mínimo é exatamente no extremo, coincidiu, tá? O que não acontece nesse retângulo aqui, pequenininho, ó, né? Pequenininho, o mínimo se dá no ponto que está no interior do intervalo, tá? Então, o que a gente faz? A gente calcula a área de cada retângulo e soma, tá? É isso que a gente vai fazer. E essa soma é uma aproximação. Aí, bom, agora a gente já começa a perguntar o seguinte: dá para melhorar essa aproximação? Dá. De que maneira? Você divide em mais retângulos, tá? Então, vou fazer uma outra divisão. Ó, dividimos aqui, tá? Se você observar bem, ó, nós temos aqui esta reta aqui, vou deixar o meu cursor aqui, olha, aqui, tá? Então, nós dividimos aqui em mais retângulos aqui. Então, o que acontece? Nesse retângulo aqui que eu estava querendo marcar aqui, você tem aqui um subintervalo, e aqui, esse cara aqui é o mínimo, tá? Ele é o mínimo. O minimizador, tá? Nesse subintervalo. Então, aqui neste outro intervalo, né, quem vai dar o minimizador é esta extremidade. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nem sempre os extremos são máximo ou mínimo, tá? Nem sempre. Exemplo claro aqui, ó, eu já mostrei em outra figura, mas aqui também, ó. Aqui, este cara que está no interior do subintervalo, tá? Aqui você tem um subintervalo. Aqui no meio, aqui quase no meio, é o ponto que vai dar o mínimo, tá? Então, ele é o minimizador, tá? Bom, aqui você tem outro retângulo. Aqui, de fato, o minimizador é esta extremidade aqui, tá? Ok? Bom, dá para melhorar a aproximação? Veja, pessoal, aqui está sendo calculado a soma das áreas dos retângulos, tá? Então, deixa eu voltar aqui para você ver, ó. Nós começamos com uma área 16, dividimos 37, agora dividimos, calculamos a soma, deu 49. Então, aqui a gente já está obtendo uma sequência de valores crescentes, tá? Crescente. A sequência é uma sequência crescente, tá? Bom, então vamos melhorar a aproximação. O que nós vamos fazer? Dividir em mais retângulos, tá? Então, dividindo em mais retângulos, olha o que acontece, ó. Aí você começa a perceber geometricamente que a falta da área começa a diminuir, né? Então, você tem aqui essa região branca aqui, é a área que não está sendo somada, né? Então, a soma das áreas dos retângulos, aqui nesse caso, deu 53,5872. Então, vamos fazer mais uma divisão, ó. Mais uma divisão, mais uma divisão, mais uma divisão. O que está acontecendo aqui? Eu estou aumentando o número de retângulos, estou aumentando o número de retângulos, e a base, né, a base de cada retângulo está diminuindo, tá? Aqui eu não cheguei a comentar no início, mas aqui a gente está fazendo a divisão com bases iguais, tá? Tem a mesma medida, cada retângulozinho aqui é a base, ok? E a altura é determinada, né? A altura é determinada por quem, né? Pela f do ponto que dá o mínimo, tá? Isso caracteriza retângulo inscrito, tá? Então, nós temos aqui 58,50, então faz mais uma divisão, mais uma divisão, mais uma, e vai fazendo, até você ter uma aproximação que você aceite, tá? Não, essa aproximação aqui está razoável, então, ok, assume aquilo ali como valor de área, se você está trabalhando com aproximações, tá? Então, perceba que geometricamente, olha o que está acontecendo, ó. Tá? A área aqui está aumentando, 61, etc. e tal, tá? E aí fechei aqui a soma das áreas dos retângulos, tá? 62, 13 e 27, ok? Bom, então vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Então vamos explicar o que nós fizemos aqui agora, ó. Então aqui é o seguinte, ó, o que aconteceu? Nós temos aqui o intervalo AB, tá? Nós temos aqui o intervalo AB,
E aí nós fizemos algumas divisões, tá? Então dividimos aqui em intervalos, em subintervalos de mesma medida, tá? Vamos dizer que seja assim, tá? Então esse cara aqui eu vou chamar de x0, tá? Esse aqui ó, é o x1, x2, x3, etc, tá? E aí continua aqui, tá? Bom, então o comprimento de cada subintervalo, tá? Nós vamos dizer que são iguais, tá? Os mesmos comprimentos. E esse comprimento aqui nós vamos chamar de ΔX, tá? Então veja, se isso aqui é ΔX, pessoal, né? E aqui você tem um comprimento A e B, como é que você calcula o ΔX, né? O ΔX, aqui você fez uma divisão com N subintervalos, tá? N subintervalos. Bom, se aqui nós temos N subintervalos, o ΔX é B menos A dividido por N. Tá? Então você está percebendo que à medida que o N aumenta, obviamente o ΔX diminui. Tá? Agora vamos considerar o seguinte, vamos considerar aqui um certo subintervalo. Tá? Então você tem aqui ó, um x i menos 1, tá? I menos 1, e aqui você tem um xi. Tá? Então, como a função é contínua e esse subintervalo ele é fechado, pelo teorema de Weierstrass, existe alguém aqui dentro, pode ser até o extremo, não tem problema nenhum, tá? Existe alguém, vamos chamar de CI, tá? Tal que f de CI é o valor mínimo no intervalo a xi menos 1 xi, tá? Em xi menos 1 xi. Ou seja, né? Trocando em miúdos aqui, CI é um minimizador. Um minimizador. Acho que dá para entender a letra ali, né, pessoal? Aqui, ó, esse aqui é um minimizador, tá? Então, e a mesma coisa também existe, né, o maximizador, tá? Só que aí nós vamos falar depois. Então, veja só, vamos voltar aqui para o retângulo aqui para vocês enxergarem. Vou fazer aqui, vou puxar um pouquinho aqui para vocês enxergarem. Então, o que a gente está fazendo? A gente está somando as áreas dos retângulos, tá? Então, aqui por exemplo, pega aqui um retângulo, pode ser este aqui, ó, tá? Qualquer retângulo, tá, pessoal? Qualquer retângulo, você vai ter o seguinte, tá? Então, eu vou pegar o retângulo que tem o subintervalo xi menos 1, xi, tá? E aí nós pegamos lá o minimizador. Minimizador é f de ci, tá? Então, minimizador é ci. A altura desse retângulo é que vai ser a imagem de ci, tá? Então, você vai calcular aqui, você calcula o f de ci, tá? Então, isso aqui é f de ci, é a altura. E aí você tem o seu retângulo, né? O seu retângulo está aqui, ó. Tá? Esse é o retângulo em um subintervalo, tá? Então, deixa eu colocar aqui, por exemplo, pessoal, este aqui, ó, tá? Esse aqui tá mais um pouco evidente aqui, porque o CI, ele tá no interior, tá? Então, eu estou enfatizando isso aqui porque é importante, tá? Então, aqui você tá no interior, e se você pegar aqui, o CI é a extremidade, tá? Então, aqui você tem o retângulo, tá? Tem um retângulo. Ok, pessoal. Bom, agora é o seguinte, ó. Como é que a gente calcula a área desse retângulo? Simples, né? A base, quanto que mede isso aqui? A gente está chamando de ΔX, tá? Lembra que os retângulos aqui são tomados com a mesma base, tá? A mesma medida. Então, você tem aqui o f de ci, que é a altura, que multiplica o ΔX, tá? É esta aqui a área, ok? Bom, e daí o que vai acontecer? Você vai somar as áreas, Então, eu vou dizer que o S, que é a área exata, tá? Vou escrever aqui, ó, a área exata, ela pode ser aproximada pela soma das áreas dos retângulos, tá? Então, eu vou fazer aqui o quê? O símbolo do somatório, ó, somatório das áreas dos retângulos, tá? Como é que calcula a área do retângulo? Base vezes altura, tá? Então, a variação, quem varia aqui no somatório é o índice I, então vou colocar I de 1 a N, que eu vou somar a área do primeiro retângulo, mais a área do segundo, mais a área do terceiro, e assim até o último retângulo, tá? Então eu tenho aqui F de CI, que é a altura
do retângulo formado no intervalo xi menos 1, xi, tá? E aqui delta de x, delta x, de x não, delta x, tá? Então, a área a gente pode fazer esta aproximação, tá legal? Tá. Então, vamos voltar aqui e vamos dar uma pensada, deixa eu só puxar aqui. Isso, tá. Vamos tentar aqui resolver um exercício para a gente poder entender o que eu estou dizendo aqui, ó. Só ajustar aqui. Calcular a área da região que está no primeiro quadrante, tá? Ela está no primeiro quadrante, limitada pela curva x², o eixo x, e a reta x igual a 3, tá? A gente vai calcular esta área aí, tá? Então vamos lá. Aqui. Pelo menos uma aproximação para ela, tá? Então nós temos assim, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer. Eu tenho a curva x², tá? Estou fazendo só no primeiro quadrante, que é o que ele pediu, né? E aqui eu tenho o eixo x, e aqui eu tenho a reta x igual a 3, tá? X igual a 3. Tá? Então, o meu intervalo de interesse aqui é o intervalo 0,3, tá? Intervalo 0, 3. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir em retângulos, tá? Vamos dividir em retângulos. Então, já vamos pegar aqui o intervalo pequenininho, tá? Intervalo pequenininho. Esse intervalo pequenininho tem um comprimento ΔX, tá? Tem um comprimento ΔX. Então, eu estou aqui no xi menos 1, xi, tá? Quem que é o ΔX, pessoal? Vamos anotar de verde aqui, ó. ΔX é 3 menos 0 sobre n, que dá 3 sobre n, tá? Esse n, o que significa o n? O n é a quantidade de subintervalos, tá? Nesse momento aqui vamos entender assim, tá? N é a quantidade de subintervalos. Então vamos ver como é que fica, tá? Então eu preciso calcular o somatório das áreas, pessoal. Preciso calcular o somatório das áreas, tá? Bom, para calcular a altura pelo teorema de Weierstrass, nós sabemos aqui que tem um certo CI, tá? Agora, a característica dessa função aqui é que ela é uma função crescente, pessoal. Então, veja aqui, ó. Se você fizer aqui o mínimo, vocês vão concordar comigo aqui, ó, que o mínimo, né, o minimizador vai dar na extremidade do retângulo, em todos os retângulos aqui, pelo fato da função ser crescente, pessoal. Pelo fato da função ser crescente, tá? Ou seja, o CI é exatamente o xi menos 1. Tá? Exatamente o xi menos 1. Para todo subintervalo, pessoal. Se você pegar aqui, ó, um outro subintervalo, deixa eu fazer aqui, ó. Você vai ter isso aqui, ó, mínimo. Ó, você vai ter aqui mínimo. Tá vendo, ó? E aqui, por exemplo, tá? Então, você está construindo aqui uma escadinha. Uma escadinha. Agora você vai pegar, fazer n subintervalos, igual nós fizemos aqui, ó. Tá? N subintervalos. Então, o que eu tenho? Eu tenho o ΔX, que é 3 sobre n. Vou marcar aqui de azul. Vou fazer um resumo aqui, ó. ΔX é 3 sobre n. E o meu CI, né, ele é o xi menos 1. Isso aqui para todo subintervalo. Primeiro subintervalo, segundo, terceiro. Então, tá aqui, ó, de azul. Primeiro subintervalo. Esse aqui é referente a esse aqui, ó. Tá? Então, vamos calcular o somatório das áreas. Então, o que é o somatório, né? Então, a área, ela é aproximadamente o quê? Somatório, o I variando de 1 até N, F de CI, ΔX, tá? ΔX. Então, vamos tentar fazer essa continha. S, aproximadamente, somatório, I variando de 1 a N. Bom, o CI é xi menos 1, tá? Então, vamos fazer com calma, ó. Xi menos 1. Mas o que é o F de xi menos 1? O F de xi menos 1, pessoal, o F de xi menos 1 é exatamente x menos 1 ao quadrado, tá? X menos 1 ao quadrado, ok? Ao quadrado. E aqui você tem ΔX. Quem que é o ΔX? ΔX é 3 sobre n, tá? 3 sobre n. Então, veja só, aqui você tem i menos 1 ao quadrado, tá? Então, para você entender o que eu vou fazer agora, vamos dar uma olhada no seguinte, ó. Nós começamos aqui com o intervalo de 0 a 3, tá? Deixa eu só puxar a folha aqui, ó. 0 a 3, tá?
Então, o primeiro cara é 0. Então, agora eu vou andar ΔX. Bom, veja, pessoal, estou andando no primeiro retângulo, olha. Então, o meu x1 aqui, pessoal, ele é igual ao ΔX. Aí depois eu tenho o x2. Bom, mas aqui é ΔX, isso aqui é ΔX, isso aqui também é ΔX. Então, quem é o x2? O x2, ele é 2ΔX. E aí, quem é o x3? O x3, vamos fazer mais uma aqui, só para a gente entender. O x3 é ΔX, 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 3ΔX, tá? Então, eu estou querendo dizer agora o seguinte, ó, o xi menos 1, quem que é o xi menos 1? É i menos 1 vezes ΔX, vezes ΔX, tá? Então, nesse somatório agora vai ficar assim, ó. Já vamos trocar o ΔX, então, por 3 sobre n, tá? Então, vai ficar i menos 1, que multiplica 3 sobre n, tá? Então, vai ficar somatório, o i variando de 1 até n. Bom, então xi menos 1 é i menos 1 vezes 3 sobre n. Então, nós vamos fazer ele ao quadrado, tá? Então, você vai ficar com i menos 1 ao quadrado vezes 9 sobre n ao quadrado. E aqui continua vezes 3 sobre n, tá? Vezes 3 sobre n, tá? Bom, o índice aqui é i, pessoal. Então, esse 27n ao cubo é uma constante dentro do somatório, tá? Então, a gente pode tirar isso daqui, ó. Então, você vai ficar com 27 dividido por n ao cubo, somatório, o i variando de 1 até n, tá? Até n. Agora, vamos escrever aqui, ó, que você vai ficar com i ao quadrado menos 2i mais 1, tá? Então, você está somando isso aqui. Então, a gente sabe que somatório de uma soma é a soma do somatório, tá? Então, você vai ficar assim, ó. Vamos ver se vai caber aqui nesse papel aqui, ó. 27, enxergando ali, né, pessoal? 27 dividido por n ao cubo, que multiplica somatório de i ao quadrado, tá? O i variando de 1 a n. Aqui você vai ficar com menos 2 somatório de i, tá? Mais somatório de 1, tá? Mais somatório de 1. Veja, somatório de 1 com i variando de 1 a n, o que que é? É 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 n vezes, tá? Então aqui você também tem o i variando de 1 a n. Então aqui é 1 mais 2 mais 3, etc. Aqui é 1 mais... quando i for 2, vale 4. Então, 1 mais 4, mais 9, mais 16, etc. Tá? E existe aqui umas formulazinhas fechadas para isso aqui, que eu já vou mostrar para vocês aqui no outro papel. Então, aqui, pessoal, já coloquei aqui para vocês aqui, ó, o somatório de i ao quadrado é essa formulazinha aqui, ó, tá? É evidente que dá para desenvolver isso, tá? Dá para desenvolver. Mas se você quiser provar que esse somatório de fato dá isso, você pode usar o argumento de indução finita que nós vimos no começo do curso, tá? Então, aceite que é isso aqui, de fato é, tá? Aqui você tem soma em termos de PA, né? Você pode fazer isso. E somatório de 1 foi o que eu comentei, né? 1 mais 1 mais 1, n vezes vai dar n, tá? Então, agora a gente vai voltar no somatório da nossa área, que deu o seguinte aqui, ó. Deixa eu puxar o papel para vocês aqui, ó. Esse aqui eu vou passar limpo, ó. Então, você tem 27 sobre n ao cubo. N ao cubo. Agora, no lugar dessa soma aqui, vai entrar este termo, ó, que é n mais 1, que multiplica 2n mais 1, tá? Isso aqui dividido por 6. Aí, menos duas vezes, né? O somatório de i. O somatório de i está aqui, ó. Então, é n mais 1 sobre 2, tá? E mais o somatório de 1. O somatório de 1 é n, tá? O somatório de 1 é n, ok? Então, vamos ver, ó, a área exata, ela é aproximadamente 27 sobre n ao cubo, tá? Aqui eu já vou pegar a continha pronta aqui. A continha pronta, para não ter que ficar perdendo tempo aqui fazendo isso. Então, eu já vou colocar assim, ó. Deixa eu puxar o papel agora aqui. Aqui, ó. Então, essa eu já vou deixar pronto, ó. Então, ela é aproximadamente... Aqui vai dar 9 dividido por 2, tá?
2n ao quadrado menos 3n mais 1 dividido por n ao quadrado. Ok? Então, veja, a área, ela é uma aproximação, tá? Isso aqui nós encontramos uma aproximação para a área, só que a aproximação em função de n. Então, se você quer dividir em 10 subintervalos, troca o n por 10. Ah, não, eu quero melhorar a aproximação. Aí que está o segredo. Ó. Quero melhorar a aproximação significa o quê? Aumentar o n, tá? Então, quando você aumenta o n, de fato, você melhora a aproximação. E o que acontece aqui? Ah, vou pegar n igual a 1000, n igual a 10.000, tá? E etc. Bom, mas a gente pode pensar no seguinte, então vamos definir então a área exata como sendo o limite desta expressão aqui, pessoal. O limite desta expressão quando n é muito grande, né? Ou seja, n tendendo a infinito. Aí você tem o valor exato da área. Então, se você calcular o limite aqui, n para o infinito, isso aqui vai dar 2, então aqui vai dar 9. Então, a área exata desta curva que nós fizemos aqui, ó, a área exata desta curva aqui é 9. Eu estou tomando o limite, tá? Então, daí a gente já define a área, usando o argumento de retângulo inscrito, a gente pode definir a área exata como sendo o quê? Limite do somatório de f de ci delta x, tá? O i variando de 1 a n, onde o n vai para o infinito, tá? Então, isso aqui usando retângulo inscrito, tá? Ou seja, os subintervalos são divididos com o mesmo tamanho, tá? E esse ci aqui é o minimizador de cada subintervalo, tá? Então, a gente pode calcular a área desta maneira aqui, tá? Então, vamos voltar aqui. Isso. Então, tá. Então, exercício resolvido. Agora, a gente poderia também pensar em retângulo circunscrito, né? Então, o que acontece? No teorema de Weierstrass, existe o minimizador e o maximizador em cada subintervalo. Então, aqui, ó, ao invés de pegar o minimizador, vamos pegar o maximizador para calcular a altura do retângulo, tá? Então, veja, ó, já vou pegar o intervalo AB, o maximizador é o B, tá? Que está lá em cima. Então, o primeiro retângulo é esse, tá? Então, a área dá 256. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer as divisões. Então, para cada subintervalo, você vai pegar o maximizador. Pegamos o maximizador aqui, pegamos o maximizador aqui também. Aqui todos acho que deu a extremidade, né? Isso, tá? Então, vamos fazer mais uma divisão, mais uma divisão, mais uma divisão. Você já pode perceber aqui na animação da figura que a soma das áreas dos retângulos vão se aproximar da área exata. E aqui nós temos agora uma sequência que é decrescente, tá? Então, nos retângulos inscritos, nós tínhamos uma sequência crescente que converge para a área. Agora, nós temos uma sequência decrescente que também converge para a área, tá? Então, vamos fazer aqui mais um pouquinho, fazendo as divisões, etc., até a precisão que está no algoritmo aqui. Isso, aqui, ó. Deu 65,5951. E lá na outra aproximação tinha dado em torno de 62, né? Para esse cálculo aqui, tá? É claro que se eu quiser chegar no 52, no 62, eu tenho que fazer mais divisões, tá? E vai chegar, pessoal, tranquilamente, tá? Então, deixa eu organizar aqui, ó. Isso, então a área pode ser calculada aqui, ó. A área pode ser calculada dessa maneira e a área também pode ser calculada pelos retângulos circunscritos, que é limite da soma igual a 1 a n, f. Agora eu vou pegar o maximizador de cada subintervalo, tá? Eu vou dar um nome para ele aqui de D, tá? Então, DI delta x, n indo para infinito, ok? Então, se você quiser resolver o mesmo exercício anterior usando retângulo circunscrito, o que vai mudar é que você vai usar o xi como maximizador, não xi menos 1, tá? Só muda isso aí e a área no limite vai dar 9, com certeza, tá ok? Beleza, gente? Tá, então agora vamos falar um pouquinho de integral definida, tá? Integral definida. Veja, pessoal, a gente está fazendo um cálculo aqui de área, não falei nada de integral aqui, nós conseguimos calcular uma área sem integral, né? Resolvendo um limite de um somatório. Agora, vocês há de convir comigo, né? Que esta conta aqui não foi assim muito fácil, né? Porque você tem que saber somatório, tem que fazer um monte de coisa, né? E dependendo da função, a gente sofre muito para resolver isso aqui, né, pessoal?
seno, tem que usar propriedade somatória, etc. e tal, tá? Então, a gente vai usar ferramentas matemáticas para resolver isso, tá? Então, em falando em integral definida, pessoal, a gente vai definir aqui o que a gente chama de integral de Riemann, tá? Integral de Riemann. Deixa eu arrumar aqui. Isso. Vamos falar um pouco da integral de Riemann, tá? Integral de Riemann, pessoal, o que que acontece? Ela incorpora esses dois casos aqui, para triângulo inscrito e triângulo circunscrito, tá? Incorpora as duas coisas. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, vamos começar assim, ó. Você tem aqui o intervalo fechado AB, tá? E aí você vai dividir esse intervalo. A primeira diferença aqui é que você pode dividir da forma que quiser, não precisa dividir em tamanhos iguais, tá? Começamos por aí. Então, esse A vai ser o x0, tá? E A vai ser o x0, aí você vai ter um próximo ponto que é o x1, depois você vai ter um x2, etc, 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 até chegar no B, tá? Esse B vai ser o xn, ok? Tá, ok. Bom, o que acontece agora é o seguinte, para cada subintervalo, então, vamos supor que você esteja aqui no xi menos 1 e no xi, tá? Como os subintervalos podem ter medidas diferentes, então eu vou chamar esse cara aqui de delta ix, tá? Delta ix, essa é a medida do subintervalo, tá? Bom, então o que nós fizemos aqui foi uma partição, tá? Uma partição o que é? A partição é o conjunto desses subintervalos, tá? Então você tem o subintervalo x0, x1, tem o subintervalo x1, x2, x2, x3. Então o conjunto desses subintervalos é chamado partição. E aí a gente calcula o que a gente chama da norma da partição, tá? Nós vamos chamar de delta, tá? Vamos chamar de delta a norma da partição. A norma da partição, ela é o quê? Ela é a maior medida, tá? Vamos dizer assim, o maior comprimento dos subintervalos, tá? Então, o que que você faz aqui? Você pega todos os subintervalos, todos os deltas e pega o maior. O maior a gente vai chamar de norma, tá? Norma da partição, ok? Norma da partição. Beleza, então. Bom, agora o que vai acontecer? A função é contínua, tá? A gente está trabalhando com função contínua e intervalo fechado AB, tá? E aí nós vamos construir uma soma, que é chamada soma de Riemann, tá? Que é basicamente isto aqui, ó. Um f de alguém vezes o delta x, f de alguém delta x, tá? Bom, mas quem é esse alguém? Esse alguém é qualquer coisa no subintervalo, qualquer valor no subintervalo. Então, aqui, por exemplo, entre xi menos 1 e xi, eu vou pegar alguém. Pode ser o extremo, se a gente quiser. Não precisa ser o minimizador e nem o maximizador. É qualquer valor, tá? Então, qualquer valor, vamos chamar aqui de xi, tá? Essa letrinha, xi. Então, veja só, pessoal. Mesmo que eu faça uma partição igual à sua, você pode escolher um xi e eu escolher outro, né? Nós podemos fazer partições diferentes, podemos fazer partições iguais, então você tem infinitas partições aqui e você tem uma infinidade de xis, ok? Guarda isso, tá? Então, o que é a soma de Riemann? A soma de Riemann é somatório dos f, né? Determinado já o xi, determinada a partição, você tem f de xi i, delta e x, tá? O i variando de 1 a n, ok? Então, isso aqui é a soma de Riemann, tá? E aí nós vamos definir, então, agora o que significa uma função ser integrável, tá? Uma função ser integrável significa o quê? Que o limite desta soma de Riemann, então, você está fazendo o limite da soma de Riemann. Aqui você vai tomar como parâmetro, você pode até tomar o n indo para o infinito, mas eu vou tomar aqui a norma tender a zero. Tá? Vou pegar a norma tender a zero. Tá? Então, se esse limite existe, você diz que f é integrável segundo Riemann. Segundo Riemann, tá? Então, presta atenção, pessoal. A gente está definindo agora o que significa dizer integrável. Integrável significa o quê? Dizer que este limite existe, tá? Esse limite existe. Quando esse limite existe, qualquer que seja a partição,
qualquer que seja o psi em cada subintervalo, você diz que a função é integrável. Tá? Esta é a questão. Então veja que esses dois casos aqui são casos particulares da soma de Riemann, né? Desse limite aqui. Tá? São casos particulares. E aqui tem mais um detalhe, pessoal. Aqui a gente não está pedindo de forma alguma que a função seja maior ou igual a zero. Tá? Ó, o que nós fizemos anteriormente foi um cálculo de área. Tá? Então nós tínhamos uma função positiva, né? No intervalo fechado, calculamos a área. Aqui a função não precisa ser positiva. Aqui nós estamos definindo o que é função integrável. Então o que é a função integrável? Repete lá. É quando existe o limite da soma de Riemann. Ah, por que soma de Riemann? Existe soma de outra coisa? Existe, tá? A função pode ser integral segundo Riemann, por exemplo, que é o caso que interessa para nós aqui. E só a título de curiosidade, existe também funções integráveis por Lebesgue, tá? Lebesgue é um francês que escreve assim, Lebesgue. E eu acho que é francês mesmo. Tá? Função integrável segundo Lebesgue, mas aí é um caso que generaliza isso aqui, tá? Então não é o caso da gente estudar aqui, ok? Então só voltando aqui agora. Então agora nós vamos falar o que é uma integral definida, pessoal. Então veja só, vamos voltar aqui, ó. Integral definida. Então nós temos aqui o limite da soma de Riemann. Então perceba, né? Somatório de Tn, f de xi e delta i de x. Tá? Então quando esse limite existe, a função é integrável. E aí você diz que a integral ela é definida. Tá? É isso que a gente está dizendo. Integral definida, então, é quando esse limite existe. Agora, a notação que nós vamos usar para representar esse limite, nós não vamos ficar escrevendo limite do somatório a vida inteira. Tá? Então, a notação é usar o símbolo da integral. Tá? Então, a integral, esse símbolozinho aqui, ó, você tem aqui ó, o limite inferior, o limite superior, tá? A função e a diferencial aqui, tá? Na verdade, diferencial, tá? Fx dx, ok? Então, isso aqui é a notação para representar esse limite. Então, isso aqui é o que a gente chama de integral definida, tá? Bom, então, como que calcula integral definida? Como que calcula isso? Bom, calculando através do limite de um somatório. Veja que nós fizemos um complicadíssimo e facilitando as coisas, né? Pegamos x ao quadrado, que é uma função bonitinha, pegamos os intervalos aqui iguais, né? E pegamos aqui retângulos inscritos. Agora, esse limite aqui existe, né, pessoal? Para ele existir aqui, que eu estou dizendo, é qualquer que seja a partição e qualquer que seja o psi. Tá? Só que aí nós temos um teorema muito importante, eu não escrevi aqui no slide, mas eu vou falar aqui agora. Se a função for contínua em AB, então ela é integrável. Significa o quê? Que esse limite existe. Tá? Então, olha, é um teorema forte, tá? Se a função for contínua no intervalo AB, esse limite existe, logo a função é integrável. Tá? Então, vamos fazer uma ressalva. Se a função é contínua, a função é diferenciável? Não. Não é. Exemplo, módulo de x. Mas se a função for contínua, ela é integrável? Sim. Tá? Ok? Então, essa é a integral definida. Tá? E aí, eu acho que já na próxima aula a gente já começa a mostrar como que calcula, então, a integral de uma maneira mais simples, né? Quais são as propriedades que tem esta notação aí, né? Essa integral. E como é que a gente calcula isso de uma maneira mais simples, tá? A resposta é o teorema fundamental do cálculo, que já é a próxima aula, ok? Então ficamos por aí, até daqui a pouco.